Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando e Bovespa cai lá na sexta-feira com risco fiscal no radar. Na verdade não é bem o risco, né? Foi o desastre lá, inclusive nós abordamos isso lá no canal 2, tá? Um videozinho sobre as falas do Lula. Petrobras e Banco do Brasil recuam, Vale sobe após terceiro TRI de 2023 e siderúrgicas seguem alta, né? No caso, principalmente os em Minas e Vale. Nós vamos revisar tudo isso com detalhes e análise gráfica bem exclusiva lá na área de membros daqui a pouco, tá bom? Olha, Ibovespa deve buscar recuperação de ouro na super quarta e mercado sorri, mesmo com tensão do Fed e Copom na super quarta. Na semana pode até ser de feriado no Brasil, vale lembrar, né? Na quinta-feira. Eu não sou muito fã de feriados na quinta-feira, porque fica um pregão na quarta pré-feriado e um pregão na sexta pós-feriado, pré-final de semana, tá? Mas enfim, o mercado quer saber da super quarta. E aí que tá o problema dessa semana, né? O anúncio da queda da Selic vem depois do pregão. A gente só vai enxergar uma sexta, então, um dia off aí, quinta-feira, de Selic em queda. No dia, o Fed e o Banco Central definem o futuro de suas políticas monetárias. Também tem o Fed, né? Afinal, é super quarta. No caso do Fed, a expectativa é de uma manutenção, ou seja, sem mexer a taxa. No entanto, o cenário não é dos melhores. O presidente Jerome Powell já avisou que a inflação ainda está longe da meta de 2%. Além da economia seguir aquecida e o mercado de trabalho apertado. Aqui no Brasil já está precificado o corte de meio ponto percentual na taxa Selic, óbvio, né? Está precificado é um pouco demais, né? É a opinião da matéria aqui. Levando para 12,25, vale lembrar que na última quinta-feira, com dados do IPCA, eu já falei sobre isso lá no vídeo do Lula, né? No vídeo do discurso, etc. Começou de novo rumores sobre um acelero para 0,75, mas chega na sexta-feira e a própria fala do presidente jogou um balde de água fria nisso. Apesar disso, o Copom deve começar a fazer vista grossa em relação à situação fiscal do país, o que é algo preocupante, né? Na sexta-feira, o presidente Lula confirmou que dificilmente o governo chegará à meta fiscal de zerar o déficit público em 2024, tá? E aí deu aquela paulada lapada. De volta no tempo real, então, na sexta-feira, o índice encerrou o pregão com queda de 1,29, enfim, semana mais curta, atenção dos mercados na super quarta. E olha, hora da DR, né? A Haddad tem reunião com Lula após gafe com responsabilidade fiscal. Lá vai lapada nessa reunião aí. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm uma reunião marcada para agora de manhã. Dados da primeira conversa oficial dos dois após Lula dizer que dificilmente o governo chegará à meta fiscal de zerar o déficit público em 2024. Indo contra todo o trabalho da equipe econômica, né? E acho que foi a Gleisi Hoffmann, não lembro direito agora, que comentou que o plano econômico do ministro é uma coisa e do presidente é outra, alguma coisa assim. É bem pífio enxergar aí por fora essas peripécias do governo e do partido do PT, né? A declaração feita na sexta-feira durante um encontro realizado com a imprensa, Lula afirmou aquilo lá que vocês já sabem, né? Enfim, bolsa europeia subindo, bolsa asiática subindo, menos o Japão. O Japão anda bem volátil, inclusive, hein? Caramba. Mercado sorri, petróleo Brent recua, mas mantém ali a proximidade nos $90. Wall Street subindo, uma boa notícia para o Brasil. A DR da Petrobras subindo, a DR da Vale subindo, rumo aos 73,24, hein? Depois não vai falar que eu não avisei, hein? Ibovespa subindo, incríveis 1,87, mas é pre-market, tá bom? Vamos lá, o Porto de Santos não será privatizado e o governo investirá 13 bilhões de reais. Então, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a retirada do Porto de Santos do Programa Nacional de Desestatização, revelou um plano de investimentos massivos no complexo portuário. Obviamente, daremos uma olhada em Santos, Brasil. Tá? O anúncio sobre o Porto de Santos põe fim às incertezas que pairavam sobre a privatização do maior complexo portuário da América Latina, situado no estado de São Paulo. Dados os esforços de privatização recentes, o investimento previsto totaliza 13,4 bi, a serem realizados ao longo dos próximos 10 anos. Com isso, a determinação mostra os esforços do governo em manter mais ativos estratégicos sobre o controle estatal, né? A decisão do governo federal vai de encontro às diretrizes da nova gestão. Bom, não precisa falar muita coisa, né? Tá resumido aí, né? É importante ressaltar que em setembro o ministro Silvio Costa Filho já havia anunciado que o Porto de Santos não seria privatizado. Pelo menos alguém está cumprindo alguma promessa, mesmo que sejam promessas de não privatização, né? Petrobras, produção do terceiro TRI de 2023 traz boa perspectiva para o lucro e dividendos no balanço, diz Goldman Sachs. Após a divulgação do relatório de produção da Petrobras nesta quinta-feira, o Goldman Sachs destacou que os números reportados pela estatal corroboram a expectativa de um resultado forte para a companhia no terceiro TRI. A Petrobras divulga seu balanço no dia 9 de novembro. Muita gente divulga, na verdade, né? Atualmente estamos 16% acima do consenso da Bloomberg no nível de EBITDA, o que acreditamos que pode ser parcialmente atribuído à produção mais forte do que a esperada. No segmento de refino em especial, a casa observou uma expansão de 6%, enfim.
bom balanço, né, vindo por aí. O Goldman tem recomendação de compra para os ações da Petrobras com preço-alvo de 46,60, hein? Olha lá, hein? Isso aqui é bastante margem de alta ainda. Lembrando que nós voltamos para a proximidade do 35,23, que tem sido uma região de suporte a semana passada inteira, tá? E eles falam também que Petrobras pagará quantos bilhões em dividendos após o terceiro tri de 2023? Segundo analistas do sell side, hein? E aí, o Santander tá falando 3,3 bi de dólares. Então lá vai lá pros 16,5 bi de reais ali, jogando o dólar 5 reais, né? E o Itaú BBA colocou aqui 3,9, né? Ou seja, 15,5, né? 15,5? Não, 20, né? 19,5. 19,5 aí, deu uma bugadinha aqui. Bastante provento, tá? Pra quem tem Petrobras em carteira, o bizu é mais ou menos o que eu falei no último vídeo da Petrobras, saiu aqui no canal. Saiu ontem, né? Foi ontem? Acho que foi ontem. Vídeo da Petrobras e vídeo de Pets, beleza? Irani, lucro anual recua 32% no terceiro trimestre de 2023 para 64,6 milhões, né? Conforme o balanço divulgado na manhã desta segunda-feira. Com isso, o lucro da Irani mostrou um recuo de 71,7% frente aos 228,7 milhões registrados no trimestre anterior e de 32,3% versus 95,5 milhões registrados em igual período do ano passado. Ou seja, recuo de qualquer perspectiva. Vamos ver aí se tem alguma linha boa na Honey 3 aí para segurar a cotação do ativo, né? A redução está relacionada principalmente ao reconhecimento de crédito realizado no segundo tri de 2023, no valor de 161,1 milhões de PIS e COFINS, sobre aquisições de aparas objeto de trânsito em julgado de decisão judicial favorável à companhia, né? O EBITDA ali foi de 133,3 milhões, aumento de 13,9. Então, realmente, parece que foi algo não recorrente, né? O crescimento em relação ao trimestre anterior está relacionado ao crescimento da receita líquida e do lucro bruto, né? Respectivamente. Honey 3 aí para vocês, tá? Cielo Isa CT, transmissão paulista no caso, né? Vamos lá, agenda de balanços, tá? Hoje tem Açaí, Grande Intelbras, Pecar 3, nossa pão de açúcar aí, e Transmissão Paulista, tá? E também teve Honey 3 aí. Eu não sei porquê, né? As listas de balanços nunca trazem tudo, né? É só uma leitura de alguns, né? Enfim, Carrefour também na terça-feira, CCRO 3, no caso, a CCR. Na terça, Cielo, terça-feira, Kepler Weber também. Na terça-feira, Log, Marco Polo, Porto Belo na terça-feira. Grande Raia Drogasil também na terça-feira. E Vulcabras na terça-feira. Banco Pan na quarta-feira, hein? Os investidores que quiserem acompanhar a série de conferências, tem que ir lá na rede das empresas, enfim, tá bom? E aí, existe aqui o desempenho do segundo tri, etc. Tá? Isso aqui pouco importa pra gente. Atenção pros balancinhos. E pra finalizar, Casas Bahia 12 vezes sem juros. Varejista tem jeito. Saída pode incluir venda da ponto e volta às origens. A gente vai falar disso provavelmente em vídeo exclusivo. Deixa o like, de olho no nosso brandzinho, de olho no nosso Bitcoin também. Eu já venho avisando aqui há um tempo, né? Se a gente olhar o gráfico diário do Bitcoin, deu uma lateralizada em pico de momento, em pico de alta anual, beleza? O like, vire membro, daqui a pouco tem a área de membros, a gente vai bombar agora. Vamos vocês.